de Mário de Andrade, Macunaíma, do capítulo 5 ao 7, ao som da valsa, opus 69, número 1 de Chopin. Capítulo 5, Piaimã. No outro dia, Macunaíma pulou cedo na ubá e deu uma chegada até a foz do Rio Negro para deixar a consciência na ilha de Marapatá. Deixou-a bem na ponta do mandacaru de 10 metros para não ser comida pelas saúvas. Voltou para o lugar onde os manos esperavam e no pino do dia os três rumaram para a margem esquerda da Sol. Muitos casos sucederam nessa viagem por caatingas, rios, corredeiras gerais, corgos, corredores de Tabatinga, matos virgens e milagres do sertão. Macunaíma vinha com os 2 manos para São Paulo. Foi o Araguaia que facilitou-lhes a viagem. Por tantas conquistas e tantos feitos passados, o herói não ajuntara um vintém só, mas os tesouros herdados da Icamiaba Estrela estavam escondidos nas grunhas do Roraima lá. Desses tesouros, Macunaíma apartou para a viagem nada menos de 40 vezes 40 milhões de bagos de cacau, a moeda tradicional. Calculou com eles um dilúvio de embarcações e ficou lindo, trepando pela Araguaia, aquele poder de igaras, de uma 200 em ajojo que nem flecha na pele do rio. Na frente, Macunaíma vinha de pé, carrancudo, procurando no longe a cidade. Matutava, roendo os dedos, agora cobertos de berrugas de tanto apontar em si estrela. Os manos remavam, espantando os mosquitos, e cada arranco dos remos, repercutindo nas 200 igaras ligadas, despejava uma batelada de bagos na pele do rio, deixando uma esteira de chocolate onde os camuatais, pirapitingas dourados, piracanjubas, uaros, uarais e bacos se regalavam. Uma feita a sol cobrira os 3 manos de uma escaminha de suor e Macunaíma se lembrou de tomar banho. Porém, no rio era impossível por causa das piranhas, tão vorazes que de quando em quando, na luta para pegar um naco de irmã, espedaçava, pulavam aos cachos, para fora d'água 1 metro e mais. Então Macunaíma enxergou numa lapa bem no meio do rio uma cova cheia d'água. E a cova era que nem a marca de um pé gigante, a bicaram. O herói, depois de muitos gritos por causa do frio da água, entrou na cova e se lavou inteirinho. Mas a água era encantada, porque aquele buraco na lapa era marca do pezão, do sumé, do tempo em que andava pregando o evangelho de Jesus para a indiada brasileira. Quando o herói saiu do banho, estava branco, loiro e de olhos azuizinhos. A água lavara o pretume dele. E ninguém não seria capaz mais de indicar nele um filho da tribo retinta dos Tapanhumas. Nem Benjiguê percebeu o milagre e se atirou na marca do pezão do sumé. Porém, a água já estava muito suja da negrura do herói e por mais que Jiguê esfregasse feito maluco, atirando água para todos os lados, só conseguiu ficar da cor do bronze novo. Macunaíma teve dó e consolou. Olhe, mano Jiguê, branco você ficou não, porém pretume foi-se antes fanhoso que sem nariz.
Manape então é que foi se lavar, mas Jigué esborrifara toda a água encantada para fora da cova. Tinha só um bocado lá no fundo e Manape conseguiu molhar só a palma dos pés e das mãos. Por isso ficou negro, bem filho da tribo dos Tapanhumas. Só que as palmas das mãos e dos pés deles são vermelhas por terem se limpado na água santa. Macunaíma teve dó e consolou. Não se aveste, mano Manape, não se aveste não, mas sofreu nosso tio Judas. Estava lindíssimo na solda lá pros 3 manos, um loiro, um vermelho, outro negro, de pé bem erguidos e nus. Todos os seres do mato espiavam assombrados. O jacareúna, o jacaretinga, o jacareaçu, o jacareurural de papo amarelo, todos esses jacarés botaram os olhos de rochedo para fora d'água. Nos ramos das engazeiras, das aningas, das mamoranas, das embaúbas, dos catauares de beira-rio, o macaco prego, o macaco deixeiro, o guariba, o bugio, o coatá, o barrigudo, o coxiú, o cairara, todos os 40 macacos do Brasil, todos espiavam babando de inveja. E o sabiá, o sabiacica, o sabiapoca, o sabiaúna, o sabiapiranga, o sabiagongá, que quando come não me dá, o sabiá barranco, o sabiá tropeiro, o sabiá laranjeira, o sabiagute, todos esses ficaram pasmos e esqueceram de acabar o trinado, vozeando, vozeando com eloquência. Macunaíma teve ódio, botou as mãos nas ancas e gritou para a natureza: "Nunca viu, não?" Então os seres naturais debandaram, vivendo, e os 3 manos seguiram caminho outra vez. Porém, entrando nas terras do Igarapé-Tietê, aonde o Bourbon vogava, e a moeda tradicional não era mais cacau, em vez, chamava arame, contos, contecos, 1000 réis, boróis, tostão, 200 réis, 500 réis, 50 paus, 90 bagarotes e pelegas, cobre, chechens, caraminguais, selos, bicos de coruja, maçune bolada, calcário, gimbra, siridó, bicha e pataracos, assim, aonde até liga pra meia ninguém comprava nem por 20.000 cacaus. Macunaíma ficou muito contrariado. Ter de trabucar ele, herói, murmurou desolado. Ai, que preguiça! Resolveu abandonar a empresa, voltando para os pagos de que era imperador. Porém, Manape falou assim: "Deixa de ser aruá, mano. Por morrer um caranguejo, um mangue não bota luto, não. Que diacho. Desanima não que arranjo as coisas." Quando chegaram em São Paulo, ensacou um pouco do tesouro para comerem e, barganhando o resto na bolsa, apurou perto de 80 contos de réis. Manape era feiticeiro. 80 contos não valia muito, mas o herói refletiu bem e falou para os manos: "Paciência, a gente se arruma com isso mesmo. Quem quer cavalo sem taxa anda de a pé." Com esses cobres é que Macunaíma viveu. E foi numa boca da noite fria que os manos toparam com a cidade macota de São Paulo, esparramada à beira-rio do Igarapé-Tietê. Primeiro foi a gritaria da papagaiada imperial se despedindo do herói. E lá se foi o bando sarapintado volvendo para os matos do norte. Os manos entraram no cerrado cheio de najás, oricures, ubuços, bacabas, mucajás, miritis, tucumãs, trazendo no curuatá uma penachada de fumo em vez de palmas e cocos. Todas as estrelas tinham descido do céu branco de tão molhado de garoa e banzavam pela cidade. Macunaíma lembrou de procurar-se. E dessa ele nunca poderia esquecer, não, porque a rede feiticeira que ela armara para os brinquedos fora tecida com os próprios cabelos dela, e isso torna a tecedeira inesquecível. Macunaíma campeou, mas as estradas e terreiros estavam apinhados de cunhãs, tão brancas, tão alvinhas, tão... Macunaíma gemia, roçava nas cunhãs, murmurejando com doçura: "Mane, mane, filhinhas da mandioca,
perdido de gosto e tanta formosura. Afinal, escolheu 3. Brincou com elas na rede estranha, plantada no chão, numa maloca mais alta que a Paranaguara. Depois, por causa daquela rede ser dura, dormiu de atravessado sobre os corpos das cunhãs. E a noite custou para ele 400 bagarotes. A inteligência do herói estava muito perturbada. Acordou com os berros da bicharia lá embaixo nas ruas, disparando entre as malocas temíveis. E aquele diacho de Saguiaçu que o carregara para o alto do tapire, tamanho em que dormira, que mundo de bichos, que despropósito de papões, roncando, mauares, jurupares, sacis e boitatás, nos atalhos, nas socavas, nas cordas dos morros furados por grotões, donde Gentama saía muito branquinha, branquíssima, de certo, a filharada da mandioca. A inteligência do herói estava muito perturbada. As cunhãs, rindo, tinham ensinado para ele que o Saguiaçu não era saguim, não. Chamava elevador e era uma máquina. De manhãzinha ensinaram que todos aqueles piados, berros, cuquiadas, sopros, roncos, esturros, não era nada disso não, eram mas claxons, campainhas, apitos, buzinas e tudo era máquina. As onças pardas não eram onças pardas, se chamavam Fords, Rupmobiles, Chevrolets, Dodges, Marmos e eram máquinas. Os tamanduás, os boitatás, as inajás de curuatais de fumo, em vez eram caminhões, bondes, autobondes, anúncios luminosos, relógios, faróis, rádios, motocicletas, telefones, gorjetas, postes, chaminés. Eram máquinas e tudo na cidade era só máquina. O herói ia aprendendo calado, de vez em quando estremecia. Voltava a ficar imóvel, escutando, assuntando, maquinando numa cisma assombrada. Tomou um respeito cheio de inveja por essa deusa de deveras forçuda, Tupã, famanado, que os filhos da mandioca chamavam de máquinas, mais cantadeira que mãe d'água em bulhas de sarapantar. Então resolveu ir brincar com a máquina para ser também imperador dos filhos da mandioca. Mas as 3 cunhãs deram muitas risadas e falaram que isso de deuses era uma gorda mentira antiga, que não tinha Deus não, e que com a máquina ninguém não brinca porque ela mata. A máquina não era Deus não, nem possuía os distintivos femininos de que o herói gostava tanto. Era feita pelos homens. Se mexia com eletricidade, com fogo, com água, com vento, com fumo, os homens aproveitando as forças da natureza. Porém, Jacaré acreditou nem o herói. Se levantou na cama e com um gesto, esse sim, bem guaço de desdém, batendo o antebraço esquerdo dentro do outro dobrado, mexeu com energia a munheca direita para as 3 cunhãs e partiu. Nesse instante, falo, ele inventou o gesto amanado de ofensa, a pacova. E foi morar numa pensão com os manos. Estava com a boca cheia de sapinhos por causa daquela primeira noite de amor paulistano. Gemia com as dores e não havia meios de sarar, até que Manape roubou uma chave de sacrar e deu para Macunaíma chupar. O herói chupou e sarou bem. Manape era feiticeiro. Macunaíma passou então uma semana sem comer nem brincar, só maquinando nas brigas, sem vitória dos filhos da mandioca com a máquina. A máquina era que matava os homens, porém os homens é que mandavam na máquina. Constatou, pasmo, que os filhos da mandioca eram donos sem mistério e sem força da máquina, sem mistério, sem querer, sem fastio, incapaz de explicar as infelicidades por si. Estava nostálgico assim, até que uma noite, suspenso no terraço de um arranha-céu com os manos, Macunaíma concluiu: os filhos da mandioca não ganham da máquina, nem ela ganha deles nesta luta a empate. Não concluiu mais nada, porque ainda não estava acostumado com discursos, porém
palpitava para ele muito embrulhadamente, muito, que a máquina devia de ser um Deus, de que os homens não eram verdadeiramente donos só porque não tinham feito dela uma lara explicável, mas apenas uma realidade do mundo. De toda essa embrulhada, o pensamento dele sacou bem clarinho uma luz. Os homens é que eram máquinas e as máquinas é que eram homens. Macunaíma deu uma grande gargalhada, percebeu que estava livre outra vez e teve uma satisfamãe. Virou gigue na máquina telefone e ligou para os cabarés, encomendando lagosta e francesas. No outro dia estava tão fatigado da farra que a saudade bateu nele. Se lembrou da Muiraquitã. Resolveu agir logo, porque a primeira pancada é que mata a cobra. Venceslau Pietro Pietra morava num tejupar maravilhoso, rodeado de mato no fim da rua Maranhão, olhando para a Noruega do Pacaembu. Macunaíma falou para Manap que ia dar uma chegadinha até lá por amor de conhecer Venceslau Pietro Pietra. Manap fez um discurso mostrando as inconveniências de ir lá, porque o regatão andava com o calcanhar para frente e se Deus o assinalou alguma lhe achou. De certo Mauari me alevo, quem sabe se o gigante Piaimã comedor de gente. Macunaíma não quis saber, pois vou assim mesmo. Onde me conhecem honras me dão, onde não me conhecem me darão ou não. Então Manap acompanhou o mano. Por detrás do tejupar do regatão vivia a árvore de salaúra leg, que dá todas as frutas, cajus, cajás, cajamangas, mangas, abacaxis, abacate, jaboticabas, graviolas, sapotis, pupunhas, pitangas, guajiru, cheirando sovaco de preta, todas essas frutas e é muito alta. Os dois manos estavam com fome. Fizeram uns aiacute com folhagem cortada pelas saúvas, esconderijo no galho mais baixo da árvore, para flecharem a caça devorando as frutas. Manap falou para Macunaíma: olha, se algum passo cantar no secunda não, mano, senão adeus minhas encomendas. O herói mexeu a cabeça que sim, Manap atirava com a sarabatana e Macunaíma recolhia por detrás dos aiacute a caça caindo. Caça caía com estrondo e Macunaíma parava os macucos, macacos, micos, monos, butuns, jacus, jaóis, tucanos, todas essas caças. Porém, o estrondo tirou Venceslau Pietro Pietra do farniente e ele veio saber o que era aquilo. E Venceslau Pietro Pietra era o gigante Piaimã, comedor de gente. Chegou na porta da casa e cantou feito pássaro. Ogoró, 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 parecendo muito longe. Macunaíma secundou logo. Ogoró, ogoró, ogoró. Manap sabia do perigo e murmurou: esconde, mano. O herói escondeu por detrás dos aiacute entre a caça-morte e as formigas. Então o gigante veio. Quem que secundou? Manap respondeu: sei não. Quem que secundou? Sei não. 13 vezes, daí o gigante falou: foi gente, me mostra quem era. Manap jogou um macuco morto, Piaimã engoliu o macuco e falou: foi gente, me mostra quem era. Manap jogou um macaco morto, Piaimã engoliu e continuou: foi gente, me mostra quem era. Então enxergou o dedo mindinho do herói escondido e atirou um banine na direção. Se ouviu um grito gemido comprido: Juque! E Macunaíma agachou com a flecha enterrada no coração. O gigante falou para Manap: atira a gente que eu cacei! Manap atirou guaribas, jaóis, mutuns, mutum de vargem, mutum de fava, mutuporanga, urus, urumutum, piaçocas, todas essas caças. Porém, Piaimã engolia e tornava a pedir a gente que ele flechara. Manap não queria dar o herói e jogava as caças.
Levaram muito tempo assim, Macunaíma já tinha morrido. Afinal, Piaimã deu um berro medonho. Manape, meu neto, deixa de conversa, atira a gente que eu cacei, que senão te mato, velho safadinho. Manape não queria jogar o mano mesmo, pegou desesperado em 6 caças de uma vez. Um macuco, um macaco, um jacu, uma jacutinga, uma picota e uma piaçoca e atirou no chão gritando, toma 6! Piaimã ficou danado, agarrou 4 paus no mato, uma capurana, um angelinho, uma pió e um carauá e veio com eles para cima de Manape. Sai do caminho, porqueira, jacaré não tem pescoço, formiga não tem caroço, comigo é só 4 paus na ponta da unha, jogador de caça falsa. Então Manape ficou com muito medo e jogou truque o herói no chão. Foi assim que Manape com Piaimã inventaram o jogo sublime do truco. Piaimã sossegou. Este mesmo. Agarrou o defunto por uma perna e foi puxando. Entrou na casa. Manape desceu da árvore desesperado. Quando ia para seguir atrás do defunto, o mano topou com a formiguinha Sarará, chamada Quembiji, que a Sarará perguntou. O que você faz por aqui, parceiro? Vou atrás do gigante que matou meu mano. Vou também. Então Cambijique sugou todo o sangue do herói esparramado no chão e nos ramos e sugando sempre as gotas do caminho, foi mostrando o rasto para Manape. Entraram na casa, atravessaram o hall e a sala de jantar. Passaram pela copa, saíram no terraço do lado e pararam na frente do porão. Manape acendeu uma tocha de jutaí e puderam descer a escadinha negra. Bem na porta da adega rastejava a última gota de sangue. A porta estava fechada. Manape coçou o nariz e perguntou para Cambijique. E agora? Então veio por debaixo da porta o carrapato Slesleg e perguntou para Manape. Agora o que, parceiro? Vou atrás do gigante que matou meu mano. Slesleg falou. Está bom, então fecha o olho, parceiro. Manape fechou. Abre o olho, parceiro. Manape abriu e o carrapato Slesleg tinha virado numa chave alhe. Manape ergueu a chave do chão e abriu a porta. Slesleg virou o carrapato outra vez e ensinou. Com as garrafas bem de cima, você convence Piaimã, e desapareceu. Manape tirou 10 garrafas, abriu e veio vindo um aroma perfeito. Era o cauim famoso chamado Chianti. Então Manape entrou na outra sala da adega. O gigante estava aí com a companheira, uma capora velha, sempre cachimbando, que se chamava Seiuce, era muito gulosa. Manape deu as garrafas para Venceslau Pietro. Pietra um naco de fumo do acará para Capora e o casal esqueceram que havia mundo. O herói picado em 20 vezes 30 torresminhos bubuiava na polenta fervendo. Manape catou os pedacinhos e os ossos e estendeu tudo no cimento para refrescar. Quando esfriaram, a Sarará Cambijique derramou por cima o sangue sugado. Então Manape embrulhou todos os pedacinhos sangrando em folhas de bananeira, jogou o embrulho num sapicuá e tocou para a pensão. Lá chegado, botou o cesto de pé, assoprou o fumo nele. Macunaíma veio saindo meio pamonha ainda, muito desmerecido do meio das folhas. Manape deu guaraná para o mano e ele ficou taludo outra vez. Espantou os mosquitos e perguntou: o que foi que sucedeu para mim? Mas, meus cuidados, não falei para você não secundar cantiga de passarinho? Falei sim, pois então... No outro dia, Macunaíma acordou com a escarlatina e levou todo o tempo da febre, imaginando o que carecia da máquina garrucha para matar Venceslau Pietro Pietra. Nem bem sarou, foi na casa dos ingleses, pediram uma Smith Wesson. Os ingleses falaram: as garruchas ainda estão muito verdolengas, porém vamos a ver se tem alguma temporã. Então foram embaixo da árvore garrucheira, os ingleses falaram.
Você fica esperando aqui. Se despencar alguma garrucha, então pegue. Mas não deixe ela cair no chão, não. Feito. Os ingleses sacudiram a árvore e caiu uma garrucha temporã. Os ingleses falaram, essa está boa. Macunaíma agradeceu e foi-se embora. Queria que os outros acreditassem que ele falava o inglês, porém não falava nem sweetheart, não. Os manos é que falavam. Manape também desejava garrucha, balas e uísque. Macunaíma aconselhou. Você não fala inglês bem, mano Manape. Vai lá e a volta é cruel. É capaz de pedir garrucha e dar em conversa. Deixa que eu vou. E foi falar outra vez com os ingleses. Debaixo da árvore garrucheira, os ingleses sacolejaram os ramos, porém não caiu nenhuma garrucha, não. Então foram debaixo da árvore baleira, os ingleses sacudiram e despencou um desperdício de balas, que Macunaíma deixou cair no chão, depois catou. Agora o uísque falou. Foram debaixo da árvore uisqueira, os ingleses sacudiram e despencaram 2 caixas que Macunaíma pegou no ar. Agradeceu para os ingleses e voltou para a pensão. Lá chegado, escondeu as caixas debaixo da cama e foi falar com o mano. Falei inglês com eles, mano, porém não tinha nem garrucha nem uísque, por causa que passou uma correção de formiga oncinha e comeu tudo. As balas trago aqui, agora dou minha garrucha para você e quando alguém bulir comigo, você atira. Então virou o Giguê na máquina telefone e ligou para o gigante e xingou a mãe dele. Capítulo 6. A francesa e o gigante. Manape gostava muito de café e Giguê muito de dormir. Macunaíma queria erguer um papire para os 3 morarem, porém jamais que papire se acabava. Os puxirões goravam sempre, porque Giguê passava o dia dormindo e Manape bebendo café. O herói teve raiva, pegou numa colher, virou-a num bichinho e falou. Agora você fica sovertida no pó de café. Quando o mano Manape vier beber, morda a língua dele. Então, pegando num cabeceiro de algodão, firou numa tatorana branca e falou. Agora você fica sovertida na maqueira. Quando o mano Giguê vier dormir, chupe o sangue dele. Manape já vinha entrando na pensão para beber café outra vez. O bichinho picou a língua dele. Ai, Manape fez. Macunaíma bem sonso falou. Está doendo, mano? Quando o bichinho me pica, não dói não. Manape teve raiva, atirou o bichinho muito pra longe, falando, sai, praga. Então Giguê entrou na pensão para tirar um corte. O marandová, branquinho, tanto chupou o sangue dele que até virou rosado. Ai, que Giguê gritou. E Macunaíma, está doendo, mano? Ora, veja só, quando tatorana me chupa até gosto. Giguê teve raiva e atirou a tatorana longe, falando, sai, praga. E então os 3 manos foram continuar a construção do papire. Manape e Giguê ficaram de um lado e Macunaíma do outro, pegava os tijolos que os manos atiravam. Manape e Giguê estavam tiriricas e desejando se vingar do mano. O herói não maliciava nada. Vai, Giguê pegou no tijolo, porém, para não machucar muito, virou numa bola de couro duríssima. Passou a bola para Manape, que estava mais na frente, e Manape, com um pontapé, mandou ela bater em Macunaíma. Esborrachou todo o nariz do herói. Ui, que o herói fez! Os manos bem sonsos gritaram. Uai, está doendo, mano? Pois quando bola bate na gente nem não dói. Macunaíma teve raiva e atirando a bola com o pé bem para longe falou. Sai, peste! Veio onde estavam os manos. Não faço mais papire, pronto! E virou tijolos, pedras, telhas, ferragens numa nuvem de sais que tomou São Paulo por 3 dias.
O bichinho caiu em Campinas, a tatorana caiu por aí, a bola caiu no campo. E foi assim que Manap inventou o bicho do café, Gigue a lagarta rosada e Macunaíma o futebol. 3 pragas. No outro dia, com pensamento sempre inamarvado, o herói percebeu que chetrara mesmo de uma vez e nunca mais que podia aparecer na rua Maranhão, porque agora Venceslau Pietro Pietra já o conhecia bem. Imaginou e ali pelas 15 horas teve uma ideia. Resolveu enganar o gigante. Enfiou um membe na goela, virou gigue na máquina telefone e telefonou para Venceslau Pietro Pietra, que uma francesa queria falar com ele a respeito da máquina negócios. O outro secundou que sim, que viesse agorinha já, porque a velha Seiuste tinha saído com as 2 filhas e podiam negociar mais folgado. Então Macunaíma emprestou da patroa da pensão os pares de bonitezas, a máquina ruge, a máquina meia de seda, a máquina combinação com cheiro de casca sacaca, a máquina cinta aromada com capim cheiroso, a máquina decoletê úmida de patchouli, a máquina mitênis, todas essas bonitezas. Dependurou 2 mangarais nos peitos e se vestiu assim. Para completar, ainda barreou com azul de pau campestre os olhinhos de piá que se tornaram lânguidos. Era tanta coisa que ficou pesado, mas virou numa francesa tão linda que se defumou com Jurema e alfinetou um raminho de pinhão paraguaio no patriotismo para evitar quebranto. E foi no palácio de Venceslau Pietro Pietra. E Venceslau Pietro Pietra era o gigante Piaimã, comedor de gente. Saindo da pensão, Macunaíma topou com beija-flor com rabo de tesoura. Não gostou da caguira, não, e pensou abandonar o rendezvous, porém, como promessa é dívida, fez o esconjuro e seguiu. Lá chegada, encontrou o gigante no portão esperando. Depois de muitos salamaleques, Piaimã tirou os carrapatos da francesa e levou-a para uma alcova lindíssima, com esteios de acaricoara e tesouras de Itaúba. O assoalho era um xadrez de Muirapiranga e pau cetim. A alcova estava mobiliada com as famosas redes brancas do Maranhão. Bem no centro havia uma mesa de jacarandá esculpido arranjada com louça branca encarnada, de breves e cerâmica de Belém dispostas sob uma toalha de rendas tecidas com fibra de bananeira. Numas bacias enormes, originárias das cavernas do rio Cunani, fumegava tacacá com tucupi, sopa feita com paulista, vindo dos frigoríficos da Continental, uma jacarezada e polenta. Os vinhos eram um puro de Ica, subidor vindo de Iquitos, um porto imitação de Minas, uma caicuma de 80 anos, champanha de São Paulo, bem gelada, e um extrato de genipapo famanado e ruim como 3 dias de chuva. E ainda havia dispostos com arte enfeitadeira e muitos recortados de papel os esplêndidos bombons Falque e biscoitos do Rio Grande, empilhados em cuias de um preto brilhante de Cumaté, com desenhos esculpidos a canivete, provindas de Monte Alegre. A francesa sentou numa rede fazendo gestos graciosos, principiou mastigando. Estava com muita fome e comeu bem. Depois tomou um copo de puro para rebater e resolveu entrar no assunto de chapéu de sol aberto. Foi logo perguntando se o gigante era verdade, que possuía uma muiraquitã com forma de jacaré. O gigante foi lá dentro e voltou com um caramujo na mão e puxou para fora dele uma pedra verde. Era a muiraquitã. Macunaíma sentiu um frio por dentro de tanta comoção e percebeu que ia chorar, mas disfarçou bem, perguntando se o gigante não queria vender a pedra. Porém, Venceslau Pietro Pietra piscou faceiro, dizendo que vendida não dava a pedra, não. Então a francesa pediu suplicando para levar a pedra de emprestado para casa. Venceslau Pietro Pietra mais uma vez piscou faceiro, falando que de emprestado não dava a pedra também não. Você imagina então que vou cedendo assim com 2 risadas francesas? Qual?
Mas eu estou querendo tanto a pedra. Vá querendo, pois tanto se me dá como se me dava regatão. Regatão uma ova francesa, dobre a língua, colecionadora que é. Foi lá dentro e voltou carregando um grajaú tamanho, feito de embira e cheinho de pedra. Tinha turquesas, esmeraldas, berilos, seixos polidos, ferragem com forma de agulha, crisólita, pingo d'água, tinideira, esmeril, lapinha, ovo de pomba, osso de cavalo, machados, facões, flechas de pedra lascada, gris-gris, rochedos, elefantes petrificados, colunas gregas, deuses egípcios, budas javaneses, obeliscos, mesas mexicanas, ouro guianense, pedras ornitomorfas de Iguape, opalas do Igarapé Alegre, rubis e granadas do rio Curupi, itamotingas do Rio das Garças, itacolumitos, turmalinas de Vupabuço, blocos de titânio do Rio Piriá, bauxita do Ribeirão do Macaco, fósseis calcários do Pirabas, pérolas de Cametá, o rochedo do tamanho que Oaque, o pai do Tucana, tirou com a sarabatana lá do alto daquela montanha, um litóglifo de Calamari. Tinha todas essas pedras no Grajaú. Então Piaimã contou para a francesa que ele era um colecionador célebre, colecionava pedras. E a francesa era Macunaíma, o herói. Piaimã confessou que a joia da coleção era mesmo a Muiraquitã com forma de jacaré, comprada por 1000 contos da Imperatriz das Icamiadas, lá nas praias da Lagoa Jaciuruá. E tudo era mentira do gigante. Ele sentou na rede muito rente da francesa, muito, e falou murmuriando que com ele era 8,80. Não vendia, não emprestava a pedra, mas, porém, era capaz de dar conforme. O gigante estava mais era querendo brincar com a francesa, quando por causa do jeito de Piaimã o herói entendeu o que significava o tal de conforme. Ficou muito inquieto, matutou. Será que o gigante imagina que sou francesa mesmo? Cai fora, peruano sem vergonha. E saiu correndo pelo jardim. O gigante correu atrás. A francesa pulou numa moita para se esconder, porém estava uma pretinha lá. Macunaíma cochichou para ela. Caterina, sai daí sim. Caterina nem gesto. Macunaíma, já meio empinimado com ela, cochichou. Caterina, sai daí que senão te bato. A mulatinha ali. Então Macunaíma deu um bruto de um tapa na peste e ficou com a mão grudada nela. Caterina, me larga minha mão e vai-te embora que te dou mais tapa, Caterina. Caterina era mais uma boneca de cera de carnaúba posta ali pelo gigante. Ficou bem quieta. Macunaíma deu outro tapa com a mão livre e ficou mais preso. Caterina, Caterina, me larga minhas mãos e vai-te embora, pichain, senão te dou um pontapé. Deu o pontapé e ficou mais preso ainda. Afinal, o herói ficou inteirinho grudado na catita. Então chegou Piaimã com um cesto, tirou a francesa da armadilha e berrou para o cesto. Abra a boca, cesto, abra a vossa grande boca. O cesto abriu a boca e o gigante despejou o herói nele. O cesto fechou a boca outra vez. Piaimã carregou e voltou. A francesa, em vez de bolsa, estava armada com um mene que serve para guardar as flechinhas da sarabatana. O gigante deixou o cesto encostado na porta de entrada e afundou casa adentro para guardar o mene entre as pedras da coleção. Porém, o mene era de pano, cheirando pichê de caça. O gigante desconfiou daquilo e perguntou: vossa mãe é tão cheirosa e gordinha que nem você, criatura? E revirou os olhos de gozo. Ele estava maliciando que o mene era filhinho da francesa e a francesa era Macunaíma, o herói. Lá do cesto ele escutou a pergunta e principiou ficando excessivamente inquieto, pois então será mesmo que esse tal de Venceslau imagina que passei por debaixo de algum arco da velha para ter mudado a natureza? Te esconjuro, credo. Então assoprou raiz de cumacá em pó que bambeia cordas, bambeou o amarrilho do cesto e pulou para fora.
Ia saindo quando topou com o jaguara do gigante que chamava Xarel, nome de peixe para não ficar hidrófobo. O herói teve medo e desembestou numa chispada mãe parque adentro. O cachorro correu atrás. Correram. Passaram lá rente à ponta do calabouço, tomaram rumo de Guajará-Mirim e voltaram para leste. Em Itamaracá, Macunaíma passou um pouco folgado e teve tempo de comer uma dúzia de manga jasmim que nasceu do corpo de Dona Sancha, dizem. Rumaram para sudoeste, nas alturas de Barbacena, o fugitivo avistou uma vaca no alto de uma ladeira calçada com pedras pontudas. Lembrou de tomar leite, subiu esperto pela capistrana para não cansar, porém a vaca era de raça guzerá, muito brava. Escondeu o leitinho pobre, mas Macunaíma fez uma oração assim: valei-me Nossa Senhora, Santo Antônio de Nazaré, a vaca mansa dá leite, a braba dá se quiser. A vaca achou graça, deu leite e o herói chispou para o sul. Atravessando o Paraná, já de volta dos Pampas, bem que ele queria trepar numa daquelas árvores, porém os latidos estavam na cola dele e o herói, isso vinha que vinha, acochado pelo jaguara, gritava: sai, pau! E desviava de cada castanheira, de cada pau d'arco, de cada cumaro bom de trepar. Adiante da cidade de Serra, no Espírito Santo, quase arrebentou a cabeça numa pedra com muitas pinturas esculpidas que não se entendia. De certo era dinheiro enterrado. Porém, Macunaíma estava com pressa e frechou para as barrancas da ilha do Bananal. Enfim, enxergou um formigueiro de 30 metros, abrindo um olho no rés do chão bem na frente. Barafustou, subindo pelo buraco adentro e se escondeu no alto. O jaguara ficou acuando ali. Então o gigante veio e topou com o jaguara acuando o formigueiro. Bem na entrada, a francesa perdera uma correntinha de prata. Meu tesouro está aqui, murmurou o gigante. Então o jaguara desapareceu. Piaimã arrancou da terra com raiz e tudo uma palmeira inajá e nem deixou sinal no chão. Cortou o grelo do pau e enfiou-o pelo buraco por amor de fazer a francesa sair. Porém, Jacaré saiu nem ela, abriu as pernas e o herói ficou, como se diz, empalado na inajá. Vendo que a francesa não saía mesmo, Piaimã foi buscar pimenta. Trouxe uma correição das formigas anaquilãs, que é pimenta de gigante. Botou-as no buraco, elas ferraram no herói. Mas nem assim mesmo a francesa saiu. Piaimã jurou vingança. Pinchou fora as anaquilãs e gritou para Macunaíma: agora que te agarro mesmo, porque vou buscar a jararaca LT. Quando ouviu isso, o herói gelou. Com a jararaca ninguém não pode não, gritou para o gigante: espera um bocado, gigante, que já saio. Porém, para ganhar tempo, tirou os mangarais do peito e botou na boca do buraco, falando: primeiro bota isso para fora, faz favor. Piaimã estava tão furibundo que atirou os mangarais longe. Macunaíma presenciou a raiva do gigante. Tirou a máquina de coletê, pôs ela na boca do buraco, falando outra vez: bota isso pra fora, faz favor. Piaimã ainda tirou o vestido mais longe. Então Macunaíma botou a máquina cinta, depois a máquina sapatos e foi fazendo assim com todas as roupas. O gigante isso já estava fumando de tão danado. Jogava tudo longe sem nem olhar o que era. Então, bem de mansinho, o herói pôs o sim senhor dele na boca do buraco e falou: agora me bote pra fora só mais esta cabaça fedorenta. Piaimã, cego de raiva, agarrou no sim senhor sem ver o que era e atirou sim senhor com o herói e tudo, légua e meia adiante, e ficou esperando para sempre, enquanto o herói lá longe ganhava os mororóis. Chegou na pensão tomando a benção de cachorro e chamando o gato de tio, só vendo. Suando esfolado, com fogo nos olhos, botando os bofes pela boca. Descansou um pedaço e, como estava arado de fome, bateu uma fritada de sururu de Maceió, um pato seco de Marajó, molhando a janta com mocororó. Descansou.
Macunaíma estava muito contrariado. Venceslau Pietro era um colecionador célebre e ele não. Suava de inveja e afinal resolveu imitar o gigante. Porém não achava graça em colecionar pedras não, porque já tinha uma imundície delas na terra dele, pelos espigões, nos manadeiros, nas corredeiras, nas seladas e gupiaras altas. E todas essas pedras já tinham sido vespas, formigas, mosquitos, carrapatos, animais, passarinhos, gentes e cunhãs e cunhatães, e até as graças das cunhãs e das cunhatães. Para que mais pedra, que é tão pesado de carregar? Estendeu os braços com moleza e murmurou: ai, que preguiça! Matutou e resolveu. Fazia uma coleção de palavras feias de que gostava tanto. Se aplicou, num átimo reuniu milhetas delas em todas as falas vivas e até nas línguas gregas e latina que estava estudando um bocado. A coleção italiana era completa, com palavras para todas as horas do dia, todos os dias do ano, todas as circunstâncias da vida e sentimentos humanos. Cada bocagem, mas a joia da coleção era uma frase indiana que nem se fala. Capítulo 7. Macumba. Macunaíma estava muito contrariado, não conseguia reaver a Muiraquitã e isso dava ódio. O melhor era matar Piaimã, então saiu da cidade e foi no mato fulano experimentar força. Campeou légua e meia, afinal enxergou uma peroba sem fim. Enfiou o braço na sapopemba e deu um puxão para ver se arrancava o pau, mas só o vento sacudia a folhagem na altura, porém, ainda não tenho bastante força não, Macunaíma refletiu. Agarrou num dente do ratinho chamado Cro, fez uma bruta incisão na perna de preceito para quem é frouxo e voltou sangrando para a pensão. Estava desconsolado de não ter força ainda e vinha numa distração tamanha que deu uma topada. Então de tanta dor o herói viu no alto as estrelas e entre elas enxergou Capém minguadinha cercada de névoa. Quando mingua a luna não comeces coisa alguma, suspirou e continuou consolado. No outro dia o tempo estava inteiramente frio e o herói resolveu se vingar de Venceslau Pietra dando uma sova nele para esquentar. Porém, por causa de não ter força, tinha, mas era muito medo do gigante. Pois então resolveu tomar um trem e ir no Rio de Janeiro se socorrer de Exu, diabo, em cuja honra se realizava uma macumba no outro dia. Era junho e o tempo estava inteiramente frio. A macumba se rezava lá no mangue, no zungo da tia Ciata. Feiticeira como não tinha outra, mãe de santo, famanada e cantadeira ao violão. Às 20 horas, Macunaíma chegou na biboca, levando debaixo do braço o garrafão de pinga obrigatório. Já tinha muita gente lá, gente direita, gente pobre, advogados, garçons, pedreiros, meias colheres, deputados, gatunos, todas essas gentes, e a função ia principiando. Macunaíma tirou os sapatos e as meias como os outros e enfiou no pescoço a milonga feita de cera de vespa, tatucaba e raiz seca de assacu. Entrou na sala cheia e, afastando a mosquitada, foi de quatro saudar a candomblezeira imóvel, sentada na tripeça, não falando um isto. Tia Ciata era uma negra velha com um século no sofrimento, já vevó e galguincha, com a cabeleira branca esparramada, feito luz em torno da cabeça pequetita. Ninguém mais não enxergava olhos nela, era só ossos de uma compridez já sonolenta, pendendo para o chão de terra. Vai, um rapaz filho de Oxum falavam, filho de Nossa Senhora da Conceição, cuja macumba era em dezembro, distribuiu uma vela acesa para cada um dos marinheiros, marceneiros, jornalistas, ricaços, gamelas, fêmeas, empregados públicos, muitos empregados públicos. Todas essas gentes e apagou o bico de gás alumiando a saleta. Então a macumba principiou de deveras, se fazendo um sairê para saudar os santos. E era assim,
Na ponta vinha o Ogã, tocador de atabaque, o Negrão, filho de Ogum, bexiguento e fadista, de profissão se chamando Olelê Rui Barbosa. Tabaque mexia acertado no ritmo que manejou toda a procissão. E as velas jogaram nas paredes de papel com florzinhas, sombras tremendo, vagarentas feito assombração. Atrás do Ogã vinha a tia Ciata, quase sem mexer, só beiços puxando a reza monótona. E então seguiam advogados, taifeiros, curandeiros, poetas, o herói, gatunos, portugas, senadores, todas essas gentes dançando e cantando a resposta da reza. E era assim: vamos saravá! Tia Ciata cantava o nome do santo que tinham de saudar. Olorung, a gente secundando: vamos saravá! Tia Ciata continuava: ô Botutucuxi, e a gente secundando: vamos saravá! Docinho numa reza muito monótona. Ô Iemanjá, Anamburuco e Oxum, três mães d'água, vamos saravá! Assim, e quando a tia Ciata parava gritando com gesto imenso: sai, Exu! Porque Exu era o diabo coxo, um capiroto malévolo, mas bom, porém, para fazer malvadezas era um tormento na sala uivando. Exu, nosso padre Exu, e o nome do diabo reboava com estrondo, diminuindo o tamanhão da noite fora. O sairê continuava: ô Rei Nagô, vamos saravá! Docinho na reza monótona: ô Baro, vamos saravá! Quando tia Ciata parava gritando com gesto imenso: sai, Exu! Porque Exu era o pé de pato, um jananaíra malévolo, e de novo era o tormento na sala uivando. Exu, nosso padre Exu, e o nome do diabo reboava com estrondo, encurtando o tamanho da noite. Oxalá, vamos saravá! Era assim. Saudaram todos os santos da pagelança, o boto branco que dá os amores, Xangô, o mulo, Iroco, Oxóssi, a boiuna, mãe feroz, o batalá que dá força para brincar muito, todos esses santos, e o sairê se acabou. Tia Ciata sentou na tripeça num canto e toda aquela gente suando, médicos, padeiros, engenheiros, rábulas, polícias, criadas, focas, assassinos, macunaíma, todos vieram botar as velas no chão, rodeando a tripeça. As velas jogaram no teto a sombra da mãe de santo imóvel. Já quase todos tinham tirado algumas roupas e o respiro ficara chiado por causa do cheiro de mistura budum, coite, pitium e o suor de todos. Então veio a vez de beber. E foi lá que Macunaíma provou pela primeira vez o caxire temível, cujo nome é cachaça. Provou estalando com a língua feliz e deu uma grande gargalhada. Depois da bebida, entre bebidas, seguiram as rezas de invocação. Todos estavam inquietos, ardentes, desejando que um santo viesse na macumba daquela noite. Fazia já tempo que nenhum não vinha, por mais que os outros pedissem. Porque a macumba da tia Ciata não era que nem essas macumbas falsas, não, em que sempre o pai de terreiro fingia vir Xangô, Oxóssi qualquer, para contentar os macumbeiros. Era uma macumba séria e quando o santo aparecia, aparecia de deveras, sem nenhuma falsidade. Tia Ciata não permitia dessas desmoralizações no zungo dela e fazia mais de 12 meses que Ogum nem Exu não apareceu no mangue. Todos desejavam que Ogum viesse. Macunaíma queria Exu só para se vingar de Venceslau, Pietro ou Pietra. Entre golinhos de abrideira, uns de joelho, outros de quatro, todas essas gentes seminuas rezavam em torno da feiticeira, pedindo a aparição de um santo. À meia-noite foram lá dentro comer o bode cuja cabeça e patas já estavam lá no peje, na frente da imagem de Exu, que era um tacuro de formiga com 3 conchas, fazendo olhos e boca. O bode fora morto em honra do diabo e salgado com pó de chifre e esporão de galo de briga. A mãe de santo puxou a comilança com respeito e 3 sinais de atravessado.
Toda a gente, vendedores, bibliófilos, pés rapados, acadêmicos, banqueiros, todas essas gentes dançando em volta da mesa cantavam. Bamba querê, sai aruê, monge gongô, sai oroboê. Ô mungunzá, bom acaçá, vancei manjá, de paiguengue. E conversando, pagodeando, devorar o bode consagrado, e cada qual buscando o garrafão de pinga dele, porque ninguém não podia beber no de outro. Todos beberam muita caninha, muita. Macunaíma dava grandes gargalhadas e de repente derrubou o vinho na mesa. Era sinal de alegrão para ele, e todos imaginavam que o herói era o predestinado daquela noite santa. Não era, não. Nem bem reza recomeçou, se viu pular no meio da saleta uma fêmea, obrigando todos a silêncio, com um gemido meio choro e puxar canto novo. Foi um tremor em todos e as velas jogaram a sombra da cunhã, que nem monstro, retorcido pro canto do teto, era Exu. Ogã pelejava batendo tabaque para perceber os ritmos doidos do canto novo, canto livre, de notas afobadas, cheios de saltos difíceis, êxtase maluco baixinho, tremendo de fúria. E a polaca muito pintada na cara com as alças da combinação arrebentadas, estremecia no centro da saleta, já com as gorduras quase inteiramente nuas. Os peitos dela balangavam batendo nos ombros, na cara e depois na barriga, juque com estrondo. A ruiva cantando, cantando. Afinal, a espuminha rolou dos beiços desmanchados. Ela deu um grito que diminuiu o tamanhão da noite e mais. Caiu no santo e ficou dura. Passou um tempo de silêncio sagrado. Então tia Ciata se levantou da tripeça que uma mazombinha substituiu no sufragante por um banco novo, nunca sentado, agora pertencendo para outra. A mãe de terreiro veio vindo. Ogã vinha com ela. Todos os outros estavam de pé se achatando nas paredes. Só tia Ciata veio vindo e chegou junto do corpo duro da polaca no centro da saleta ali. A feiticeira tirou a roupa, ficou nua, só com os colares, os braceletes, os brincos de contas de prata pingando nos ossos. Foi tirando da cuia que Ogã pegava o sangue coalhado do bode comido e esfregando a pasta na cabeça da Babalaô. Mas quando derramou o efém verdento em riba, a dura se estorceu gemida e o cheiro iodado embebedou o ambiente. Então a mãe de santo entoou a reza sagrada do Exu, melopeia monótona. Quando acabou, a fêmea abriu os olhos, principiou se movendo bem diferente desde já hoje. Não era mais fêmea, era o cavalo do santo, era Exu. Era Exu Romãozinho, que viera ali com todos para macumbar. O Padre Nuas executava um jongo improvisado e festeiro que ritmava os estralos dos ossos da tia, os juques dos peitos da gorda e o Ogã combatido chatos. Todos estavam nus também e se esperava a escolha do filho de Exu pelo grande cão presente, jongo temível. Macunaíma fremia de esperança, querendo Cariapemba para pedir uma tunda em Venceslau Pietra. Não se sabe o que deu nele, de supetão entrou gingando no meio da sala, derrubou o Exu e caiu por cima, brincando com vitória. E a consagração do filho de Exu novo era celebrada por licenças de todos, e todos se horarizaram em honra do filho novo do Icá. Terminada a cerimônia, o diabo foi conduzido para a tripeça, principiando a adoração. Os ladrões, os senadores, os jecas, os negros, as senhoras, os futebólers, todos vinham se rojando por debaixo do pó, alaranjando a saleta, e depois de batida a cabeça com o lado esquerdo no chão, beijavam os joelhos, beijavam todo o corpo do amote. A polaca vermelha, tremendo, rija, pingando espuminha da boca, em que todos molhavam o mata-piolho para se benzerem de atravessado. Gemiam os roncos regolgados, meio choro, meio gozo, e não era a polaca mais, era Exu, o jurupari mais macanudo daquela religião. Depois que todos beijaram, adoraram e se benzeram muito, foi a hora dos pedidos e promessas. Um carniceiro pediu para todos comprarem a carne doente dele e Exu consentiu. Um fazendeiro pediu para não ter mais saúvas nem maleita no sítio dele e Exu se riu, falando que isso não consentia não.
O namorista pediu para a pequena dele conseguir o lugar de professora municipal para casarem e Exu consentiu. O médico fez um discurso pedindo para escrever com muita elegância a fala portuguesa e Exu não consentiu. Assim. Afinal, veio a vez de Macunaíma, o filho novo do Fute, e Macunaíma falou: venho pedir para meu pai por causa que estou muito contrariado. Como se chama? Perguntou Exu. Macunaíma, o herói. O maioral resmungou. Nome principiado por mata em Macina. Mas recebeu com carinho o herói e prometeu tudo o que ele pedisse, porque Macunaíma era filho. E o herói pediu que Exu fizesse sofrer Venceslau Pietro Pietra, que era o gigante Piaimã, comedor de gente. Então foi horroroso o que se passou. Exu pegou 3 pauzinhos de erva cidreira benta por padre apóstata, jogou para o alto, fez a encruzilhada, mandando o eu de Venceslau Pietro Pietra vir dentro dele Exu para apanhar. Esperou um momento, o eu do gigante veio, entrou dentro da fêmea e Exu mandou o filho dar a sova no eu que estava encarnado no corpo polaco. O herói pegou uma tranca e chegou em Exu com vontade. Deu que mais deu, Exu gritava: me espanca devagar, que isto dói, dói, dói. Também tenho família, e isto dói, dói, dói. Enfim, roxo de pancada, sangrando pelo nariz, pela boca, pelos ouvidos, caiu desmaiando no chão e era horroroso. Macunaíma ordenou que o eu do gigante fosse tomar um banho salgado e fervendo, e o corpo de Exu fumegou, molhando o terreno. E Macunaíma ordenou que o eu do gigante fosse pisando o vidro através de um mato de urtiga e agarra com o padre até as grunhas da Serra dos Andes, pleno inverno, e o corpo de Exu sangrou com lapos de vidro, unhadas de espinhos e queimaduras de urtiga, ofegando de fadiga e tremendo de tanto frio. Era horroroso, e Macunaíma ordenou que o eu de Venceslau Pietro Pietra recebesse o guampaço do marrual, o coice do bagual, a dentada de um jacaré e os ferrões de 40 vezes 40 mil formigas de fogo, e o corpo de Exu retorceu, sangrando, empolando na terra com uma carreira de dentes numa perna, com 40 vezes 40 mil ferroadas de formiga na pele, já invisível, com a testa quebrada pelo casco de um bagual e o furo de aspa aguda na barriga. A saleta se encheu de um cheiro intolerável e Exu gemia: me chifra devagar, que isto dói, dói, dói. Também tenho família, e isto dói, dói, dói. Macunaíma ordenou muito tempo, muitas coisas assim, e tudo eu de Venceslau Pietro Pietra aguentou pelo corpo de Exu. Afinal, a vingança do herói não pôde inventar mais nada e parou. A fêmea só respirava levinho, largada no chão de terra. Teve um silêncio fatigado e era horroroso. Lá no palácio da Rua Maranhão, em São Paulo, tinha um corre-corre sem parada. Vinham médicos ver assistência, todos estavam desesperados. Venceslau Pietro Pietra sangrava todo, urrando. Mostrava uma chifrada na barriga, quebrou a testa, que parecia coice de potro queimado, enregelado, mordido e todo cheio das manchas e galos de uma tremendérrima sova de pau. Na macumba continuava o silêncio de horror. Tia Seata veio maneira e principiou rezando a reza maior do diabo. Era a reza sacrílega entre todas, que se errando uma palavra da morte, a reza do Padre Nosso Exu, e era assim: Padre Exu, achado nosso, que vós estais no trezeno inferno, da esquerda de baixo, nós te quereremos muito, nós tudo, quereremos, quereremos. O Pai Nosso Exu de cada dia nos dai hoje, seja feita a vossa vontade, assim também no terreiro da Sanzala, que pertence para o nosso Padre Exu, por todo sempre, que assim seja, amém. Glória para a pátria, Jeje de Exu, glória para o fio de Exu. Macunaíma agradeceu, a tia acabou. Chico Té era um príncipe Jeje que virou nosso Padre Exu do século seculoro para sempre, que assim seja, amém.
Para sempre que assim seja, amém. Exu ia sarando, sarando, tudo foi desaparecendo por encanto, quando a caninha circulou e o corpo da polaca virou são outra vez. Se escutou uma bulha tamanha e tomou o espaço um cheiro de breu queimado, enquanto a fêmea deitava pela boca um anel de azeviche. Então voltou do desmaio vermelha, gorda só que muito fatigada, e agora estava só a polaca ali. Exu tinha ido embora. E para acabar, todos fizeram a festa juntos, comendo bom presunto e dançando um samba de arromba, em que todas essas gentes se alegraram com muitas pândegas liberdosas. Então tudo acabou se fazendo a vida real, e os macumbeiros Macunaíma, Jaime Ovale, Dodô, Manu Bandeira, Blaise Sendars, Ascenso Ferreira, Raul Bope, Antônio Bento, todos esses macumbeiros saíram na madrugada.